Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Um dos assuntos mais discutidos na política hoje é a transparência. Prefeituras, o Legislativo e até a Presidência têm portais onde já é possível acessar gastos, investimentos e, principalmente, acompanhar a gestão dos representantes eleitos. E por meio da Lei de Acesso à Informação, já podemos pedir qualquer dado que ainda não esteja publicado. E isso facilita e muito a vida do jornalista, claro, mas principalmente do cidadão, do eleitor. O que pouca gente sabe é que essa ideia de questionar e acompanhar o uso do dinheiro público não é nova. Esta bandeira foi levantada aqui pelo ex-deputado estadual José Lurtes Sabiá. E será que encontrou resistência? É o que a gente vai saber a partir de agora. É uma honra receber o senhor aqui no estúdio. Muito obrigada por vir até o Memórias. Eu agradeço, para mim é uma honra estar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque verifica-se que os fatos históricos do país nasceram no Planalto de Piratininga e que os marcos gloriosos foram plantados pelos paulistas, pelos brasileiros de São Paulo. E na carreira política, como você observa, eu comecei no bairro histórico do Ipiranga, no seio das famílias, e com um mandato conquistado, não completamente, porque fiquei na suplência. Isso, e logo é que eu não contei que o senhor foi vereador também, né? Vereador e também deputado então, federal, que fiquei a gente vai na contar. suplência e como suplente eu disse que se eu fosse, um dia assumisse o mandato, eu seria eleito deputado estadual. E, de fato, ocorreu, não por convencimento meu, mas porque as teses que eu defendia eram legítimas, elas tinham acesso, apoio e, evidentemente, criei ao longo do tempo encontros, às vezes, desagradáveis, mas eu não podia recuar um instante. Por quê? Porque existia um eleitorado meu que eu não conhecia, era um eleitorado anônimo. Portanto, eu tinha uma responsabilidade de exercer o mandato, e eu não tinha. À medida que eu fizesse alguma acusação ou defendesse alguma tese, eu não poderia fazer uso exatamente daquela tese. Então, quando eu fui vereador suplente, assumi um dia, me tiraram no outro, e evidentemente eu já entrei com a primeira ação popular. Essa ação popular é a Lei 4.717, do saudoso Eli Lopes Meireles, que está aí. Essa figura brilhante deu a condição para o cidadão exercer esse direito de chamar e reclamar do poder público, das suas falhas, dos seus defeitos, e, naturalmente, usar o próprio Poder Judiciário como instrumento exatamente, já que Montesquieu, quando propôs e criou, porque naturalmente foi ele, a tripartição do poder, que naquele era um poder absoluto, criou o Legislativo, Judiciário e Executivo. E como eu vivia no Legislativo, eu não queria criar nenhum conflito que não tivesse o fundamento constitucional. Entre os poderes. Entre os poderes. E respeito, para poder, evidentemente, reclamar. E não fazer uso, evidentemente, de qualquer medida que fosse liberalizante, que tivesse vantagem, empregos. Nunca empreguei ninguém em cargos públicos, não distribuí uma famosa verba pessoal. Então, era isso que eu queria chegar. O senhor tinha mandatos numa época em que ninguém discutia, ou imagino que não tanta gente discutia transparência de gasto público e muito menos essa questão dos privilégios, que era uma palavra que o senhor usava muito. De quais privilégios o senhor falava? Privilégios eram... É uma gentileza de me classificar nessa situação, mas como se trata de uma matéria tão clara, e se trata o quê? De chamar o Poder Judiciário também a participar desse processo. Foi através da ação popular, porque quando eu cheguei na Assembleia, antes, no plebiscito de janeiro de 1966, que foi o plebiscito do sistema presidencial de governo e parlamentar de governo.
E eu fui à televisão, já então eleito deputado estadual, disse que iria chegar à Assembleia Legislativa de São Paulo, iria acabar com a verba pessoal, que tinha a finalidade de assistência social, mas que, na realidade, grande parte dessas verbas eram desviadas em termos de financiamento de campanha política. E eu, enquanto fazia uma campanha a pé, num bairro tradicional do Ipiranga, eu não tinha o automóvel para percorrer, para fazer campanha. Os amigos é que fizeram isso. E quando eu fiz esse pronunciamento, quando entrei na Assembleia, evidentemente a primeira coisa que eu fiz, quando soube que a verba era de 15 milhões e que iam aumentar para 50 milhões, eu disse, não distribuo um centavo dessa verba, absolutamente. E vou tomar providências de ordem legal, porque nós estávamos sob a égide ainda do ato institucional número 1, número 2, o presidente era Castelo Branco, entende? E eu vinha, portanto, de um mandato de deputado estadual e, logicamente, eleito deputado federal, tinha que chegar a Brasília já mais preparado. Então, ingressei com ação popular em São Paulo, contra a verba pessoal, foi julgada procedente. Foi extinta a verba, já na segunda instância, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a decisão do juiz, o juiz que agora não me ocorre o nome, que foi o autor, e com isso acabamos a verba pessoal, mas também acabamos com a verba de tal, que eles deram o nome, era ridículo dizer que era a verba do sanduíche, uma ajuda de custo. Ora, mas eu tinha, constitucionalmente, eu tinha que receber o que estava na Constituição. E a Constituição dava os meus subsídios, portanto, eu não tinha que agregar a esse subsídio qualquer importância que não fosse legal e constitucional, porque senão falharia nessa caminhada que eu fiz, não no sentido demagógico, de projeção, de nada absolutamente, mas era um problema de consciência, de fórum íntimo, então eu não podia. Então eu entrei também com a ação, devolvi o primeiro recebimento, depositei na tesouraria da Assembleia e fui à Justiça e o juiz... E algum outro deputado acompanhou o senhor? Algum outro deputado devolveu? Não, nessas ações não. Não. Nessas ações, o senhor era sozinho? Nessas ações podia ter simpatia, mas não houve ninguém que subscrevesse. Nenhum outro deputado devolveu esse dinheiro? Ah, não sei, porque eu não estava preocupado com isso, eu estava preocupado em acabar com isso. E não aceitaria de forma nenhuma, porque... evidentemente, não se coadunava com o sentido do mandato que eu achava que era importante. Eu estava recebendo uma homenagem, o povo me dá um mandato. Imagine, o 16º filho de uma família cearense que veio para São Paulo, Conta 13 homens e 3 mulheres. A gente sempre começa o programa assim. O senhor nasceu no Ceará e veio para São Paulo? Nasci no Ceará, cheguei aqui com 17 anos. 17 anos de idade e comecei a vida com grandes dificuldades. No entretanto, eu também estive no rádio. Eu também estive na televisão, mas num sentido criando. O Homero Silva era um radialista e tinha lá um programa chamado Grêmio Juvenil Tupi. E eu fui para lá, é uma história muito longa. Não tinha nem o dinheiro para pagar o aluguel de um quarto de um português, que era uma garagem transformada. Então, quando eu descobri através do rádio que tinha um programa às 11 horas na Rádio Tupi, e que esse programa dava um prêmio de 250 cruzeiros, eu digo, vou pagar o aluguel e vou para lá. Com esse prêmio. E no domingo, no mês de maio, aniversário da Segunda Guerra Mundial, eu saio de terno branco, com chuva, com garoa, de guarda-chuva, tomo bonde no Ipiranga, vou para a Praça do Patriarca, tomo ônibus para os estúdios ou o auditório da Tupi, e lá, quando chega às 11 horas, vão chamar os candidatos para falar sobre o papel do médico na sociedade. Aí é claro que a minha figura de terno branco com chuva, de o senhor já era um luxo, né? Porque olha como o senhor é chique, então ficava a dúvida, o que é que esse camarada veio fazer aqui? Aí eu fui, já existia um cidadão que vinha ganhando tudo isso lá, e quando chegou na hora, então a tese era o papel do médico na guerra. E aí o senhor falou? Não, aí é o seguinte, então fala o primeiro que já vinha ganhando 3 vezes, aí veio o segundo, já tinha colocado e tal. Quando chega o terceiro, o rapaz que era o quarto disse, não, vai você. Aí, então, é claro que eu fui para lá para isso. Então, tinha que falar 1 minuto. Você tinha 1 minuto de prazo para falar sobre isso.
E é claro que eu tinha facilidade de expressão naquela época, não tinha cultura, evidentemente. E quando Mas chegou o senhor sempre teve essa facilidade. Quando chegou no momento importante, o auditório já era meu. E além de ser meu auditório, o quarto candidato chega e diz, no rádio lá, presente, quando o Homero Silva pergunta a ele, ele disse, eu não vou dizer nada porque o Sabiá já disse tudo. Ora, isso é brincadeira. Eu fiquei, como é que se diz, até chocado, porque não teria sentido. Não teria sentido, ele tinha que dizer alguma coisa. Pois bem, ganhei, e dali o que é que eu fiz? O aluguel estava garantido? Está garantido. Ai, só. Que bom. E ganhei, veja bem o seguinte, várias vezes, aí eu verifiquei que aquele programa que Homero Silva havia fundado não teria dado, aliás, não deu sequência ao seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, nós teríamos que formar elementos no jornalismo, na cultura, cantores, tudo isso porque era um programa de jovens. Aí nós organizamos o Grêmio Juvenil Tupi, e lá me indicaram como presidente, fiquei como presidente, e a história é muito longa, que eu quero deixar que você pergunte a mais alguma coisa. Não, me interessa saber, eu fico muito curiosa para saber como é que o senhor entrou nessa da política. Porque chique o senhor é, o terno branco, o corajoso, foi lá e falou de um tema, né, de médico, que enfim, não sabia, mas se candidatar a vereador, como é que foi essa... Olha, essa teve campanha, a ver com a infância, com essa vinda do Nordeste? A minha caminhada política, ela começou em 1954. O Jânio era deputado estadual em 52. Como eu fazia o programa e falava exatamente de dois deputados atuantes, que era o Jânio e era o Cid Franco, socialista, um homem sério, capaz. Então, eu divulgava, fazia um programa, comentário político, sobre a atuação deles. E o Jânio me manda uma carta, através do secretário dele, para eu almoçar com ele na rua Sinimbu, 198. Mas os comentários que o senhor fazia político. Eram críticas? Não era elogios à atuação do parlamentar, o exercício do parlamentar. Porque eu tinha a concepção, a democracia, ela teria que ser formada, evidentemente, e o princípio fundamental, já que eu tinha tido uma base importante, classe média, olha, eu, um menino que cheguei no Ipiranga, eu tinha um irmão com 3 irmãos estudavam para padre, um ordenou-se padre, foi para o Canadá, foi superior da ordem em Jerusalém, e eu tinha a ideia de que só através do voto distrital nós poderíamos depurar o quadro político. Por isso eu nasci politicamente num bairro, sonhando, porque era um bairro histórico, imaginando que uma campanha, no sentido de que se aprovasse o voto distrital, nós teríamos um quadro político autêntico. Por quê? Porque era a alternância do poder. À medida que você atuasse, os partidos seriam reduzidos. Não é possível ter 30 partidos no Brasil. Isto é uma falta de responsabilidade, de senso. A legislação estabelece, mas indivíduos que estão aí chefiando partido político, qual o conteúdo, qual o currículo? A que se destina o partido a não ser receber a contribuição do fundo partidário? Isso é um horror. E isso não educa o povo, leva o povo ao desânimo, porque vão generalizar os políticos todos iguais. E não é. Nessa casa também tinha gente honesta, trabalhadora. Evidentemente. Então você comprometia a imagem do poder legislativo. Como um todo. E como é que eu poderia colaborar, cumprir o meu dever e colaborar? Era exatamente, ao invés de apresentar projetos, e embora apresentei alguns, eu disse, vou fazer o seguinte, existem algumas leis que são absurdas, eu vou ao Poder Judiciário, como de fato fui. Seria, portanto, uma alternativa para eliminar esses privilégios. E tive a sorte. E, por último, já eleito vereador suplente, deputado estadual, que o povo me elegeu no Ipiranga, e, é claro, voto eu tive toda São Paulo. Aí eu chego à campanha a campanha eleitoral de 1966. O presidente da República, em 65, o Congresso Nacional, olha aí as mazelas, o Congresso Nacional, com prerrogativas em termos de decreto legislativo, competência exclusiva, estabelece a correção monetária nos subsídios dos parlamentares, do presidente e do vice-presidente da República. Eu estava em Águas da Prata e, como de repente,
eu tive um estalo quando ouvi a notícia, peguei, fui a agência de correio, passei um telegrama ao presidente Castelo Branco, dizendo que ele era um homem honrado, cuja vida, embora também eu cearense, ele também, cada um tinha o seu currículo, mas que eu ia tomar medidas judiciais para anular o ato imoral, indecoroso, que o Congresso havia aprovado, criando a correção monetária nos seus subsídios, enquanto que os trabalhadores não tinham absolutamente nenhuma participação. Aí, então, alguns amigos meus, juízes ou tal, chegaram e disseram, olha, Sabiá, ele me tratava de Sabiá, olha, eu acho muito difícil, sob a égide do ato institucional, dessa legislação toda, que algum juiz que perdeu a inamovibilidade, a vitaliciedade, não vai assinar uma ação contra o Congresso, contra o presidente e o vice-presidente da República. Eu digo, não se preocupe, porque eu já mandei ao Castelo Branco comunicando ao presidente Castelo Branco que eu ia ingressar com uma ação popular contra o Congresso Nacional. E atingia o presidente da República e o vice, porque a lei beneficiava. Então, acabou-se. Aí falava, mas cassação não interessa, não estou preocupado com esse negócio. Pois bem, esta Depois ação, ela veio. 65, ela corre, encontrei um juiz corajoso, mandou citar o Congresso, mandou citar o presidente da República, mandou citar não me lembro agora mais, muito bem, mandou citar as partes todas e lá percorre a ação popular. A ação popular percorre no Congresso, dizendo, esse deputado é um demagogo lá em São Paulo e está aí querendo, evidentemente, mover uma ação popular. Então, o resultado, eles buscam, quando são citados, busca Colombo de Souza, que era deputado federal e foi nomeado para o tribunal, naquela época era tribunal de recursos, era tribunal na escala hierárquica era a primeira, o Supremo Tribunal Federal cuidava só de matérias constitucionais e o Tribunal Federal de Recursos, que cuidava da outra parte. Muito bem, chamaram o Colombo de Souza e disse, olha aqui, tem uma citação aqui, notificado, você que foi nosso colega aqui, é membro do Tribunal Federal de Recursos, qual a sua opinião? Aí ele chegou e disse, vocês já perderam a ação? Porque a Constituição que está posta, embora tivesse sofrido reparos, com o ato institucional número um, e depois o ato institucional número 2, mas foi mantido intacto exatamente o dispositivo que diz que os subsídios parlamentares do presidente e tal são fixados da legislatura anterior para a subsequente. Portanto, na mesma legislatura não poderia ser feito. Mas, jovem, isso é que é uma tristeza. Não foi uma vitória? Não, é uma tristeza. Por que tristeza? E eu digo com um sentimento profundo, porque eu cheguei em Brasília no dia 1º de fevereiro para tomar posse. Posso só interromper o senhor um pouquinho? O senhor pode contar essa história no próximo bloco? Que eu tenho que chamar um intervalo. Essa chegada a Brasília, a gente volta daqui a pouquinho com mais memórias. Não sai daí, até já.